Voltamos com o programa Médico da Família. Saúde e qualidade de vida estão ligados diretamente aos nossos hábitos alimentares. Seja por excesso ou por deficiência, uma alimentação desequilibrada pode afetar nossas funções vitais. Sobre o assunto, eu converso hoje com a nutricionista Paula Saldanha. Paula, obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Paula, com questão à hipertensão arterial, é somente a questão do sal que deve se diminuir ou não? Tem mais coisas a serem feitas? Não. O aumento da pressão arterial tem várias coisas que a gente pode auxiliar nessa melhora. Entre eles, atividade física, correção de hábito alimentar, que a pressão ela pode estar sendo aumentada um pouquinho por essa gordura, emplacamento de veias e artérias. A hipertensão arterial, que é a elevação dessa pressão, ela deve ser cuidada principalmente na junção atividade física, na circulação corporal e correção de hábitos alimentares, que você propicia um peso ideal, uma melhor circulação, automaticamente você equilibra o corpo, não somente pelo excesso ou a retirada da ingestão de sal. A gastrite, que é um problema bastante comum, existem alimentos que podem causar gastrite? Sim, principalmente refrigerantes. Você ficar sem comer pode desenvolver a gastrite. Chicletes, que você mastiga demais, você produz mais ácido gástrico, você faz com que o seu estômago queira receber o alimento e ele não recebe. Então você está produzindo mais ácido gástrico, você está corroendo ali o seu alimento. Alimentos ácidos, excesso de alimentos ácidos, principalmente no jejum, suco de abacaxi puro. Você tem que prestar atenção no equilíbrio desse ácido e desse básico na sua dieta. Existem alimentos que ajudam quem tem gastrite? Existe vários tipos de alimentos. Você tem que prestar atenção principalmente quando está com gastrite. Retirar todos os embutidos, as frituras devem ser retiradas, os alimentos com excesso de sódio também, principalmente os industrializados, devem ser retirados. E as pimentas, que nós temos um costume muito grande no Mato Grosso do Sul de comer excesso de pimenta, excesso de carne vermelha também. Então, tudo que é uma alimentação muito pesada, hipergordurosa, com hipercaloria, a gente tem que dar uma maneirada. A anorexia é uma doença bastante grave, em que a pessoa acaba não ingerindo uma série de alimentos por ter medo de engordar. Como que a nutrição trabalha pessoas com anorexia? A anorexia, como a bulimia também, que é o ato da pessoa vomitar, que nem sempre que você é uma pessoa bulímica que vomita, você não é anoréxica necessariamente. O que a gente tem que prestar uma vez que você é anorexa, você tem que ter um tratamento nutricionista, psicólogo, psiquiatra, porque não é um único fator que envolve. Dentro da alimentação, você busca trazer essa pessoa para a realidade alimentar dela, mostrando a visualização do corpo dela, da massa magra, do percentual de gordura dela, da realidade dela alimentar através do recordatório alimentar, de quanto que ela precisa de calorias naquele dia, que ela está ingerindo muito menos do que o necessário. E dessa forma você vai gradativamente trabalhando com essa pessoa para ela vir à realidade do peso dela, que seria um peso ideal. Mas sempre em conjunto de equipe interdisciplinar, a anorexia deve ser tratada. Perfeito. Hoje em dia parece haver um aumento desses tipos de problemas, de transtornos alimentares, como a anorexia, como a bulimia. Por que você acredita que isso tem aumentado nos últimos tempos? O não retorno do hábito família é um dos principais hoje que nós temos. Principalmente na criança, o hábito da ludicidade, do convívio familiar, de uma alimentação na mesa, não na frente da televisão, do fracionamento alimentar, o excesso de fast food, o excesso de alimentos embutidos, industrializados. Nós temos que, hoje, trazer um pouquinho mais a alimentação que era dos nossos avós e buscar um pouquinho mais, fazer a alimentação em casa, comer junto com todos na mesa. Comer na frente da televisão, você vai comer muito mais do que o necessário. Prestar um pouquinho atenção do convívio familiar que hoje nós esquecemos muito. Para os pais que têm filhos que não se alimentam adequadamente, por exemplo, pais que têm filhos que não conseguem comer frutas, verduras, o que você orientaria? Primeira coisa, você está comendo adequadamente? O seu filho vê você comendo frutas, verduras e legumes? O seu filho vê você fracionando as suas refeições? O seu filho vê você colocando salada no seu prato? Primeiro fator, faço tudo isso, ele não está
ainda se alimentando adequadamente. Vamos procurar um profissional adequado. Vá atrás de um nutricionista, que ele vai verificar a rotina dessa criança e o modo mais lúdico e mais correto de tratar. A obesidade infantil é um problema emergente em nosso país. Como que você orienta os pais que têm um filho ou uma filha que está obesa? Hoje, a primeira coisa, essa criança, como é a rotina dela? Ela faz atividade física? Porque hoje nas escolas existe uma redução da carga horária de atividade física. Como ela é? Quanto tempo ela está ficando na frente dessa televisão? Quanto tempo ela está ficando na frente desse computador? Como que está a rotina alimentar dessa família e a rotina alimentar dela? Ela está fracionando? Ela não está indo muito para o fast food? Ela não está indo muito para o industrializado? Como que está o prato dela a cada dia, a cada refeição? Como é que está? Está numa quantidade adequada? Está numa qualidade alimentar adequada? Está numa harmonia? Está adequado para o aporte dessa criança? Ela tem um peso de 60 quilos, ela está com 90 centímetros, será que está certo isso daí? Não, ela já está uma criança obesa, então vamos verificar. O que ela está fazendo no dia a dia para ajudar tanto a gastar mais calorias, como se alimentar mais adequadamente. Perfeito. Existem alimentos que podem ajudar uma pessoa que está tendo algum tipo de problema mais específico? Por exemplo, uma pessoa que está com osteoporose, uma senhora com osteoporose, existem alimentos que ela deveria se alimentar mais? Sim, para cada patologia a nutrição consegue trabalhar com a alimentação específica para ela. Por exemplo, deficiência de cálcio, nós temos a quinoa, excelente aporte de cálcio, nós temos derivados lácteos, excelente para você ter mais cálcios. Hoje em dia, você tendo uma alimentação, principalmente folhas escuras, também brócolis, você consegue ter uma qualidade alimentar e ser um coadjuvante no tratamento de doenças. Paula, e para melhorar a imunidade? A imunidade hoje nós temos vitamina C, nós temos também gengibre. Hoje a gente tem para o homem pólen com mel, principalmente também para a criança. Nós devemos fazer uso deste alimento funcional que é o pólen, com mel todos os dias, todas as pessoas. Quais alimentos são ricos em vitamina C? Laranja, limão, abacate, todas as frutas têm vitamina C e todos os folhosos. Então devemos usar, não como fruta, vamos para os sucos. Não consigo verdura crua, vamos para a cozida, vamos dar um jeitinho. Todo nutricionista consegue adaptar a alimentação para que ela seja variada e consiga ser adequada para você. Você falou da quinoa. Isso. Ela está na moda ultimamente. Está na moda. Por que ela está tão na moda? Porque ela, primeiro, existem fases de moda de várias sementes. Por exemplo, linhaça dourada, linhaça preta. A quinoa ela é uma fibra, ela é riquíssima em cálcio, ela também pode ser substituída o arroz. Então, ela é um alimento funcional hoje que ela traz uma vivacidade melhor para o seu organismo. E existem alimentos que ajudam a emagrecer? Existem. Dentre eles, a pimenta, que não é boa para gastrite, mas é muito boa como termogênico. Excelente também como termogênico, gengibre. Suco verde também é excelente para um processo de emagrecimento. Chás termogênicos, como o chá verde, o chá de hibisco, que também tem algumas comprovações onde você melhora o libido, principalmente na fase pré-menopausa. Então, existem vários alimentos que você pode estar utilizando. Mas não adianta só usar esses alimentos termogênicos e comer um monte de besteira junto. Não adianta, você tem que ter o equilíbrio das regras de escudeiro. Perfeito. Paula, você poderia deixar uma dica para os nossos telespectadores? Procure um profissional adequado para tratar você. Se for na área da alimentação, um nutricionista. Se precisar de outros profissionais, ele vai te indicar. Paula, muito obrigado pela Obrigada sua presença. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir, envie uma carta para a Rua São Paulo, número 1910, no bairro Vila Gomes. O CEP é 79.022-140. Ou entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044-7277 ou pelo celular 9816-1648. Se perdeu algum programa ou quer rever, acesse o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a você uma excelente segunda-feira e uma ótima semana. O nosso compromisso é levar até você informação de qualidade.
Amanhã eu espero você para mais um programa Médico da Família. Até lá e um grande abraço.